E aqui no meio dos Alpes suíços a gente tem uma famosa fábrica de chocolate, a Laderar. Nossa, o cheiro! Nem chegamos ainda. Sim, aqui estamos nós para mais um tour em fábrica de chocolate. Rafael ama uma fábrica de chocolate, então é por isso que a gente está vindo visitar. São quase todas as que são abertas para visitação, a gente está aqui na penúltima delas. Tem vídeo de todas as outras aqui no canal, então não percam. A Laderar é uma fábrica que ficou muitos anos fechada só aqui na Suíça e nos últimos anos ela resolveu então expandir pelo mundo. Mas no meio dessa expansão ela deu uma certa escorregada e o dono se declarou contra o casamento homoafetivo. E lembrando que ele fez essa declaração quando estava em iminência a aprovação ou não do casamento homoafetivo aqui na Suíça, que aconteceu em 2022, entrou em vigor então em 2023. Olha já o fruto do cacau aqui com um chocolate no meio, numa... Olha só, a gente comprou o ticket vem aqui, ó, num colarzinho com uma caixinha. A caixinha é Kinder Ovo, ó. Ele não quer me dar, ele não quer me dar meu ticket, dá meu ticket. Daí você lê o QR Code ele lá. Não quer me dar o ticket, não, gente. Eu guardo o papel que é história. Eu vou levar a caixinha. Eu preciso pra mim. Quanto que custou? Custou 5 francos só pra visitar o museu. Se quisesse fazer a barra de chocolate, que é aquela que tá ali, é mais 15. Então é 20 francos, você faz a sua própria barra de chocolate e mais a visita no museu. O que que tem aí dentro? Olha só, Raisinut, uma barrinha de chocolate, um pedacinho. Pedacinho, é um bom pedaço de chocolate. Tô só vai ser isso, Rafael, por 5 francos já era, só isso aqui de chocolate. Vergonha, andei 3 horas de trem pra esse pedaço de chocolate aqui, devia ter ido na Lindt. De coisas para você colocar, olha, as crianças super se divertem, adultos também. A Laderar não é a fábrica mais antiga da Suíça, não é a marca mais antiga de chocolate da Suíça, mas ela é muito famosa por ter chocolates muito frescos. Eles trabalham com ingredientes muito bons e com cacau super selecionado, né, que a maior produção é na África, e o resto dos ingredientes que eles utilizam em toda a produção é feita aqui na Suíça. Então, eles começaram a fábrica aqui em 62. Aí na época todo mundo fazia trufa com essas formas de metal. Só que era muito grossa a bolinha e ficava soltando, olha só como que era. Aí ele, em 1970, foi o cara que pensou assim: vou colocar aquelas formas de plástico, sabe como você faz ovo de Páscoa hoje no Brasil? Então ele inventou aquele jeito de fazer, você passava o chocolate e ficava duro e bem fininho. Isso tornou eles, então, super famosos, porque eles vendiam essa casquinha não só na loja deles, eles também vendiam para outras marcas de chocolate e outros chocolatiers, né, fazerem a própria trufa. E claro, a casquinha era grossa do chocolate e deixava tudo muito mais caro. Então ele conseguia fazer ela mais fininha, ele conseguia ter preços mais acessíveis do chocolate. O que não acontece hoje em dia, viu? Nessa área eles contam um pouco dos ingredientes que eles usam para fazer o chocolate. Então, por exemplo, o segredo, então a galera aqui da Suíça com as vaquinhas, ó, fazendo um carinhozinho na vaquinha para ser o leitinho puro bom. Leite suíço. Aí aqui, a parte o que é verde, então eles usam energia da hidrelétrica aqui da Suíça, então é sustentável. Aí aqui, por que é doce? Tem os caras aqui da Suíça que fazem as beterrabas, eles são fazendeiros aqui da região. É uma loucura, né? O açúcar vem da beterraba. Aí pra cá, esse aqui não é suíço, esse aqui eles trazem o chocolate lá, o cacau lá de Gana, mas eles falam que faz parte da nossa família também, a gente ajuda os países de origem. E a última parte, a amendoazinha que vem dentro. Então, ó, o pessoal aqui de Piemonte que produz, é a amêndoa que eles usam, que eles dizem que é a melhor do mundo.
E como esse grão de cacau se transforma no chocolate? Tem sempre uma boa explicação aqui que eles fazem essa seleção, então, muito bem feita dos grãos, tiram as impurezas do cacau que vem pra cá, eles transformam ele em nibs, que é o cacau, né, destruído aí, quebradinho, e aí eles, então... Opa, tem um probleminha aqui no negócio que não pode mexer. Depois que eles transformam o cacau em nibs, eles torram o cacau e acrescentam os outros ingredientes, como baunilha, açúcar, manteiga de cacau e a massa de cacau, que é o que sai desse nibs torrado. Eles misturam tudo isso para concha, que essa máquina foi super revolucionária aqui da Suíça, até sair, então, o chocolate pronto. Você consegue entender um pouco mais da produção de cada tipo de bombom que eles vendem aqui. Ó, então você pega a pecinha e coloca aqui. Cadê a sua que você escolheu? Esquinho, que é um cachorrinho, meio que uma raposa, um corgi, você coloca aqui pra ver, ó. Ó, eles pegam essa forma aqui e tem que colocar uma amêndoa dentro. Então só gira, pum, caiu dentro, tampou, tá pronto. Olha, eu vou mandar fazer lá em casa, hein? Bora descobrir mais desse aqui do pistache. É chocolate branco com pistache, que delícia. Ok. E ele não espera nada. Ele já tá aqui, enfiando a colherzinha na boca. O que você tá provando aí? Qual que é? Esse é chocolate meio amargo. Oh. Então a gente tem aqui, ó, essa colherzinha para você poder experimentar todos os chocolates. Olha, gente, quanta forma de chocolate. E aquele coelho que a gente viu lá, a produção, olha o tamanho dele. Ele é muito gigantesco. Olha a minha mão aqui. Aqui tem essa fonte magnífica de chocolate que você pode experimentar os 3 chocolates aqui. O branco, o ao leite e o meio amargo. Quer dizer, esse é o amargo mesmo, esse é o dark. E hoje tem um especial aqui que é esse caramelizado. Uau! Então, a visita aqui à ladeira durou 6 horas e meia. Eu tenho uma pequena sala para ler, mas a fonte de chocolate que a gente passou 5 horas e meia. Vocês não estão acreditando, na verdade, mas olha esse vídeo aí, ó, bem acelerado. Pra vocês verem quantas vezes o Rafael come. Ah, isso aí só foi um tempinho que eu filmei, viu? Porque, na verdade, isso aí, ó, deu muito mais, depois ficou até passando mal no trem. E claro que no final tem uma lojinha aqui onde você pode comprar essas famosas barras de chocolate que tem nas lojas da Ladeira. Olha que delícia, gente. É difícil escolher até qual levar. E se você não sabe qual levar, você pode comprar esses saquinhos aqui, que são uma mistura de várias barras daquelas. Olha, pode olhar qual que tem, escolher uma, cada uma deles tem 500 gramas. E no caso aqui, ó, ele custa R$22,25, só que tá numa promoção. Você compra um e leva outro. Então, esse saquinho sai por cerca de 11 francos suíços. Olha, dá pra experimentar aqui na loja. Esse aqui é de champanhe. Isso aqui é bom, Rafael? Ai, meu Deus. Muito bom. Delícia. E esse aqui é de morango. Gente, a gente viu fazer lá em cima, né? Um pouquinho. Sabe que é bom? Eles deram pra eu experimentar aqui, que é tipo uma inhabenta da Copenhagen, que a gente tá acostumado a ver. Ou uma teta de nega, né? É fantástico. Sensacional. Saindo aqui, quase morrendo de diabetes, essa é a verdade. Bom, vamos lá, o nosso veredito. A visita é bem barata, né? 5 francos, se você for comparar com as outras fábricas de chocolate, tipo a Lindt, 15 francos. Só que você come bem menos chocolate aqui, pode ter certeza. Ela fica um pouquinho distante de tudo, então para chegar aqui a gente teve que pegar um ônibus e tal, e a gente tem Interlaken. Então, por exemplo, de Interlaken pra cá foram 3 horas e meia, super distante. Fica mais perto, por exemplo, de Zurique.
E, cara, foi bem fraca, explica muito pouco sobre o chocolate, explica muito pouco sobre a história do chocolate na Suíça, o papelzinho que eles dão no começo, não é nem que eles dão, né? Tá lá para todo mundo pegar. Esse papelzinho, ele explica muito melhor sobre a história do chocolate na Suíça, história do chocolate, do que a própria exposição em si, o museu em si. A gente achou bem fraco, então não sei se vale a pena vir até aqui. E sobre o chocolate, eu acho assim, chocolate suíço, é maravilhoso, como muitos outros que a gente já provou. Eu acho que muita gente diz ser o melhor do mundo. É engraçado porque a gente visitou uns amigos na Flórida e todos eles amavam o chocolate da Ladera, era o chocolate preferido. É muito doido isso, né? Mas eles nem ganharam, assim como o melhor chocolate da Suíça, nada. Eu, por exemplo, tenho na minha memória o da Kylie, que eu gosto mais, assim, o roxinho deles que derrete na boca. Mesmo as bolinhas da Lindt, eu acho que tem vários sabores, você experimenta muito mais. Então eu acho que é uma questão muito de gosto. E fique claro, eu não estou falando que chocolate é ruim, de jeito nenhum. Só talvez não seja o melhor pra mim. Agora que a gente já deixou vocês com bastante vontade de comer chocolate, deixa aquele like, não odeia tanto a gente, assim. Pode até dar aquele dislike no vídeo, não tem problema não. Mas segue a gente aqui no canal, porque tem mais vídeos de fábrica de chocolate pra você ficar com mais vontade.